mais um episódio do Momento RPPS, o podcast voltado à análise do cenário econômico e às decisões de investimentos dos regimes próprios de previdência social. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil. No episódio de hoje, 9 de fevereiro de 2026, vamos percorrer os principais acontecimentos do cenário internacional e doméstico ao longo da última semana, analisar a dinâmica dos mercados e, ao final, tratar das implicações desse ambiente para a gestão dos recursos dos RPPS, considerando também o início da vigência da Resolução 5272. No ambiente internacional, os mercados passaram por ajustes relevantes, influenciados por dados econômicos, questões institucionais e fatores geopolíticos. Nos Estados Unidos, os indicadores mais recentes apontaram desaceleração gradual do mercado de trabalho. O relatório JOLTS mostrou redução no número de vagas abertas, enquanto os dados divulgados pela Challenger, Gray and Christmas indicaram um aumento expressivo nas demissões anunciadas em janeiro. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego também apresentaram elevação, reforçando a leitura de perda de fôlego das condições de emprego. No campo inflacionário, os dados seguem indicando o processo de desinflação gradual, ainda que a inflação permaneça acima da meta. As comunicações recentes de dirigentes do Federal Reserve mantiveram um tom cauteloso, reiterando que eventuais ajustes na política monetária continuam condicionados à evolução dos indicadores de atividades e preços. Do ponto de vista institucional, declarações de autoridades do governo norte-americano reacenderam o debate sobre a independência do Federal Reserve, adicionando volatilidade aos mercados, especialmente nos ativos de juros. Em termos de mercado, observou-se enfraquecimento do dólar frente às principais moedas, ajustes na curva de juros americana e recuperação parcial das bolsas internacionais, em um ambiente ainda sensível a novos dados econômicos e eventos geopolíticos. No Brasil, o foco da semana permaneceu nos indicadores de atividade e nas questões fiscais. O setor externo apresentou superávit comercial, ainda que inferior ao observado no mês anterior, mantendo contribuição positiva para o balanço de pagamentos. No campo fiscal, o Ministério da Fazenda reiterou a manutenção do arcabouço fiscal vigente, com possibilidade de ajustes apenas a partir de 2027. No Judiciário, decisões recentes determinaram a revisão de benefícios e verbas complementares do setor público, com potencial impacto sobre a dinâmica das contas públicas no médio prazo. Entre os indicadores econômicos, o IGPDI apresentou variação positiva no mês, mas segue acumulando deflação em 12 meses, sinalizando menor pressão nos preços ao produtor. Os dados de atividade apontam uma economia em ritmo moderado, sem sinais claros de aceleração ou retração abrupta. Para os próximos dias, a agenda doméstica inclui divulgações fiscais e reuniões técnicas do Banco Central, com expectativa de manutenção de um ambiente de política monetária restritiva por período prolongado. Esse conjunto de fatores reforça um ambiente de cautela, previsibilidade e foco em governança, especialmente relevante para os regimes próprios de previdência social. Além do cenário macroeconômico, os RPPS passam a operar sobre a vigência da Resolução 5272, que atualizou de forma relevante as regras de enquadramento, gestão de riscos, controles e governança das aplicações financeiras. A nova resolução reforça princípios como segurança, liquidez, transparência, adequação ao perfil previdenciário e simplicidade operacional, exigindo maior rigor na estruturação das carteiras. Diante desse contexto econômico e regulatório, a renda fixa pública, por meio de fundos soberanos que investem exclusivamente em títulos públicos federais, assume papel central na estratégia dos RPPS. Esses fundos apresentam características alinhadas às exigências atuais: risco de crédito soberano, compatível com a natureza previdenciária dos recursos, elevada liquidez, essencial para a gestão do fluxo atuarial, total aderência à Resolução 5272, sendo elegíveis para todos os RPPS, independentemente do nível de progestão.
E facilidade de enquadramento e robustez de governança, reduzindo riscos regulatórios e operacionais. Além disso, em um ambiente de juros ainda elevados e de transição no ciclo monetário, a renda fixa pública permite capturar remuneração alinhada à taxa básica de juros, com preservação de capital e previsibilidade de resultados. Nesse sentido, a alocação em fundos soberanos de renda fixa pública se mostra especialmente adequada nesse momento, tanto pela leitura macroeconômica quanto pelo início da vigência da nova regulamentação, consolidando-se como base estrutural das carteiras previdenciárias. Para entender como estruturar a carteira do seu RPPS dentro desse novo contexto econômico e regulatório, procure o seu gerente governo ou seu especialista em investimentos do Banco do Brasil para uma análise personalizada. Foi um prazer ter você em mais um episódio do Momento RPPS. Até a próxima, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Aviso Anvim. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com garantia do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação de performance, recomenda-se análise mínima de 12 meses.